são quase iguaizinhas. E como se não bastasse, fazem praticamente tudo juntas. Bia e Branca ficaram conhecidas como as gêmeas do nado sincronizado. Tanta sintonia rende movimentos mais que precisos. Uma verdadeira dança dentro d'água. Não demorou muito para essas duas aqui ficarem conhecidas dentro e fora das piscinas. Vocês tinham essa pretensão de seguir a carreira artística? Não, foi uma coisa que a gente nunca almejou, né? Ficar famosa, seguir carreira artística, mas aconteceu na nossa vida e agora a gente está levando, né? Atletas e famosas, um dia a dia pra lá de agitado. A nossa rotina é bem puxada, principalmente quando a gente está em época de gravação, junto com competição. A gente não para um segundo, às vezes não tem nem o domingo de folga. As duas nadam desde os 3 anos de idade. A fama veio depois. Mas será que elas preferem a vida de artista? São duas coisas completamente diferentes. A vida de atleta é mais dura, com certeza, é mais dura, mas é muito legal, adrenalina, a gente ama competir. Vocês sempre fizeram tudo juntas? Tudo. A gente faz tudo junto. Praticamente um casamento. E falando em casamento... Acho que o sonho de qualquer mulher é casar, ter uma família bonita, mas é uma coisa que... Mais pra frente. Eu quero curtir tudo, sabe? Minha vida sempre foi muita regra, sabe? Muito trabalho duro. Então eu quero namorar muito, curtir muito, pra depois casar. Os marmanjos podem tirar o cavalinho da chuva, porque as loiras estão comprometidas. Já aconteceu de vocês estarem namorando, uma namorando e outra solteira, e ficar aquele meio... É, assim, é meio chato, assim, porque... Por exemplo, eu namorava, a minha irmã ia sair e eu tenho uma preocupação com ela, uma preocupação de mãe, uma coisa over. Então eu ficava, Branca, onde você tá? Quem você tá? Tá bom, assim que chegar, me liga, tá? Tenta não voltar até o horário, volta um pouquinho mais cedo. E se ela ficasse com alguém assim que eu não conhecesse... Ela morre de ciúme de mim. Eu ficava com ciúme. Morre de ciúme? Aham, morro de ciúme. Mas eu amo de paixão o namorado dela, então... Eu amo dela. A nossa entrevista acaba e deu pra perceber que essas duas são bem resolvidas na parte amorosa. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Entre homem e mulher, há sempre aquele que gosta de mandar. E você vai saber agora, na Escola do Amor, quem deve ter o poder de decisão no relacionamento. Afinal, o que é poder? Segundo o dicionário Aurélio, essa pequena palavra tem 27 significados. Vamos conhecer alguns deles. Ter o direito ou a razão. Dispor de força ou autoridade. Ser influente ou simplesmente ter o poder sobre alguém ou alguma coisa. Alguns casais sabem bem o que é medir forças no relacionamento amoroso. Durante alguns anos, o Semi e a Marilene se revezaram no banquinho do poder. Semi, como começou essa relação de poder no casamento de vocês? Bom, inicialmente começou pela própria diferença de idade. Isso fez com que ela tivesse em mim um exemplo de como seguir, de como fazer, de como andar no seu dia a dia. Essa é a relação de poder. Aconteceu automaticamente. Para Marilene, a insegurança dela foi determinante para o comportamento do marido. Foi exatamente isso. Eu me espelhava muito nele, nas atitudes, de como agir no dia a dia. Com o passar dos anos, ela deixou a insegurança de lado, começou a colocar as asinhas de fora. Mas eu achava que ela devia realmente dividir o poder. Eu precisava que ela fosse independente. E eu permiti isso, só que é aquela história. Quando eu permiti, ela foi crescendo muito rapidamente. Quando eu aprendi, eu quis ir sede ao pote. Eu vou recuperar tudo que eu perdi. Mas algumas mulheres não escondem que em casa são elas que mandam. Eu, mesmo quando eu não tinha dinheiro, quando eu casei eu não tinha dinheiro, mas eu já mandava em casa. Sempre foi mandando em tudo, desde o início da relação. Duro mas com muitas dinheiro, vezes... quem manda é a mulher. E às vezes, a parte que está sob o poder se incomoda com a situação. O jeito mandona dela me coloca no lugar em coisas erradas que eu estou fazendo, mas algumas vezes me irrita um pouquinho que manda demais sem necessidade. Diferente deles, o Semi e a Marilene conseguiram chegar a um equilíbrio. Agora eu aprendi que eu devo ouvi-la mais do que eu estava ouvindo anteriormente, entendeu? Às vezes um sexto sentido, ela percebe que aquele negócio não vai dar certo, eu vou me desgastar até o fim e tal, e ela tem esse sexto sentido. Então, eu já estou, vamos dizer, sugando essa informação que é típico da mulher, né? Então, quando eu percebo que o negócio está meio pipocando, eu falo, o que você acha?
Aí ela fala, não faço. Aí quando ela fala, não faço, eu já jogo a toalha. Vocês acham que no relacionamento amoroso, uma das partes tem que ter o poder ou não? Ou as duas têm que dividir? Eu acho que as duas têm que dividir. Eu acho que tem o papel da mulher, sim, e tem o papel do homem, sim. Eu acho que tem que dividir. Mas afinal, quem tem a força? O Renato e a Cristiane é que vão dar essa resposta. Pois é, como vocês viram aí no exemplo do Semi e da Marilene, somente quando o casal alterna o comando é que as coisas se acertam. E hoje, na Escola do Amor, você vai aprender como descobrir quem tem mais poder na sua relação. Não deixa não, que a gente manda mesmo. E porque a falta de equilíbrio pode significar infelicidade no relacionamento e até separação. Mas vamos ensinar também como equilibrar o poder no seu relacionamento. O seu marido é bonito e as mulheres vivem dando em cima dele? Sua mulher faz os homens virarem a cabeça? Hoje você vai saber quando a beleza se torna um problema na relação e como resolvê-lo. Eu prefiro um mais feinho, assim que só eu goste. E no laboratório de hoje nós temos um osso duro de roer. Você só me cobra, o tempo todo só cobrança. É o casal Luísa e Maurício e nós vamos ajudá-los a sair desse impasse. E temos muito mais para vocês, alunos solteiros, casados e também os enrolados. E você ainda vai conhecer o vencedor do nosso concurso Música Tema. Alunos e alunas, desliguem os celulares, joguem o chiclete fora e atenção, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Você não ouve muito falar sobre este tema, mas o equilíbrio de poder na relação ou a falta dele afeta toda a vida do casal. E, claro, tudo o que eles fazem. E afetou o nosso relacionamento também, né? Exatamente. E como afetou. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho. Mas agora, responda a essas 5 perguntas. Preste bastante atenção. Normalmente, quem costuma ceder no seu relacionamento? É a primeira pergunta, né? Quem tem mais medo de perder o outro? Quem decide como vocês vão passar o fim de semana, o dia? Quem costuma sair impune dos erros mais graves na relação? Ou quem toma as decisões que envolvem dinheiro? Essa é uma grande, séria pergunta, né? Daqui a pouquinho nós vamos colocar estas e outras perguntas lá no Facebook para você pensar mais nelas, com mais calma e respondê-las. Mas, Cristiane, só essas perguntas aí já dão uma ideia de quem tem o poder na relação, né? Essa questão de poder na relação, Renato, é tão importante que eu e você já verificamos uma tendência, né? Os casais felizes tendem a praticar o equilíbrio de poder. A coisa é equilibrada, as decisões são tomadas, né, em conjunto e em busca de agradar um ao outro. A pessoa que tem pouco ou quase nenhum poder na relação tende a se sentir anulada, sem valor e muito frustrada também, né? E isso não é bom nem para quem detém o poder, né? Porque a relação fica desigual, como alguém que tem que caminhar com uma perna só, né? E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Diego e a Thalita. Eles estão casados há apenas 3 meses, mas juntos há 8 anos. Eles tiveram problemas, pois o Diego mandava em tudo e achava que só a opinião dele tinha que valer. Sejam bem-vindos. Obrigado. Agora, Diego, você achava que mandando era ter o poder na relação? Não só achava, mas tinha certeza. Eu controlava ela em tudo. Era um controle remoto. Se você não mandasse, o que você achava que ia acontecer? Ela ia tomar conta, ela ia te dominar? Como é que era? Você ia perdê-la? Então, eu achava que eu ia perdê-la, né? Pelo fato de, quando a gente começou a namorar, né? Eu achava que eu me sentia muito inseguro. E isso eu comecei a controlava muito, né? O relacionamento. E da onde vinha essa insegurança? Então, porque a gente se conheceu nas baladas, nas festas, né? Então eu achava que ela saindo, os caras iam cercar, né? Os caras iam pegar e ia ficar em cima. Então eu tinha aquela insegurança. Então eu preferia deixar ela mais próximo de mim, né? Controlar. Agora, Thalita, como que esse poder que ele tinha sobre você se manifestava? Como é que era na relação? Então, ele tinha o poder de tudo, né? Ele me
segurava em tudo, eu não podia fazer nada, eu tinha que estar em casa, trancada, e ele saía com os amigos. Eu tinha que estar, toda hora que ele me ligasse, eu tinha que atender o telefone, senão ele já desconfiava. Eu tinha que estar no poder dele. Tudo eu tinha que estar fazendo para ele, nada para mim. E você aceitava isso? E eu aceitava, porque chegou um momento que eu não me sentia mais longe dele. Eu sentia que ele já fazia parte da minha vida. Se eu ficasse longe dele, eu não ia conseguir nem viver mais. Então, tudo que ele falava, eu aceitava, eu fazia. Quer dizer, você gostava dele, talvez você sentia que o seu amor por ele era até maior do que o amor dele por você, na sua cabeça. Sim. E por isso que você se sujeitava a tudo isso. Me sujeitava a tudo isso, porque eu achava que eu amava mais ele do que ele a mim. E não me amava, né? Não me amava porque eu não estava nem mais gostando de mim. Não tinha vontade de fazer mais nada para mim. Tudo que eu fazia era para ele. Isso é importante porque sempre o poder, ele tem uma origem, né? No caso do Semi e da esposa que eles falaram no início, o poder vinha do fato dele ser mais maduro. Ele tinha 18 anos, tem 18 anos a mais que ela, então no início da relação, a maturidade dele dava o poder para ele, e ela inexperiente. Aqui no caso do Diego e da Thalita, vinha do fator, primeiro, o seu medo pela beleza dela, de que outros iam dar em cima, e também a sua percepção de que você amava mais a ele do que ele a você. Então isso fazia você entregar o poder para ele. Sempre tem uma origem desse problema, né? Eu penso até em mim, né? Porque o meu foi um pouco diferente. Eu era muito insegura, muito insegura. Ele foi meu primeiro namorado. Então, eu pensava assim que eu não era boa o suficiente. A gente casou e a minha insegurança levava a ter muito ciúme. Eu tinha muitos ciúmes do Renato. Quer dizer, sempre tem uma deficiência que você às vezes nem consegue entender por quê, né? Quer dizer, você vê que tem uma deficiência e aquilo ali atrapalha muito. Você não queria ter mais poder que eu, mas eu praticamente dava para você esse poder. E vem de um pensamento deturpado, porque veja bem, você que nos assiste, olha só com quem eu me casei, olha só como eu fui premiado. Como é que pode ela ter ciúme de mim? Eu que tinha que ter ciúme dela, né? Mas na cabeça dela, a insegurança, assim como na sua, né, Thalita, você pensava que você amava ele mais do que ele você, e na sua cabeça também, Diego, você achava que outros homens iam dar em cima dela e ela ia te trair com outros homens. Quer dizer, tudo nasce aqui dentro de um pensamento deturpado que começa a afetar na realidade. A ideia não existe, a ideia traz uma falsa impressão, mas os resultados são reais, são verdadeiros. Os problemas na relação são reais. E que vocês gemeram, né? Por 8 anos, vocês não conseguiram ficar juntos muito tempo. Foi isso? Idas e vindas, né? Era idas e vindas. A gente nunca conseguia estar junto um tempo grande, né? Era sempre, ficava junto, terminava, reconciliava e ficava nessa sempre. Quem que terminava e quem que aceitava de volta? Ele terminava e eu aceitava de volta. Sempre. Sempre o poder estava na mão dele, né? Estava na mão dele o poder, né? Então ele fazia o que ele queria. Pois é, então é importante as pessoas de casa entenderem, você que está passando uma situação onde você se sente sem poder na relação, você tem que começar a pensar se talvez você está dando asas a imaginações, a pensamentos, tanto do seu parceiro ou da sua parceira, quanto de você mesmo, que não são reais, mas eles levam você a tomar atitudes que acabam sabotando a própria relação. Então, Thalita, vocês conseguiram mudar isso daí. Qual foi o momento em que vocês se deram conta que essa situação desequilibrada, desigual, tinha que mudar? Eu tinha que dar um basta, senão eu não ia conseguir nem viver mais. E eu comecei a deixar ele de lado. E ele, sentindo que eu estava deixando ele de lado, ele começou a me procurar mais, ele começou a querer saber o que estava acontecendo, porque eu não estava mais em cima dele. E ele viu que o poder dele estava acabando. Aí ele começou a vir mais atrás de mim. Como é que foi essa mudança dela, você percebeu? Então, eu percebi que no semblante dela estava muito triste, né? Às vezes eu ligava para ela não tinha nem vontade de falar. Ela ficava muito acolhida, né? E eu comecei a dar mais valor
comecei a chamar para sair de novo, começava a dar mais valor. Não tinha mais os pensamentos de sair com meus amigos, comecei a valorizar ela mais. E aí foi abrindo a minha visão. E hoje, como é que vocês equilibram o relacionamento de vocês? Hoje a gente tá bem porque não tem mais o poder. O poder não é só de um, não é só de outro, é dos dois. Ah, então vamos fazer o seguinte, você fala o segredo de como você conseguiu isso aí depois... Depois que a gente assistir essa matéria com os sertanejos e ver o que eles acham que deve acontecer quando a dupla, né, tá tentando disputar o poder no relacionamento. Vamos lá. Já tive poder, quanto a minha esposa já teve muito poder também. Acho que é só assim para o relacionamento continuar. Quem manda é a mulher, não tem jeito, né? Acho que o poder que ele tem é só de agachar, ajoelhar debaixo da cama lá e falar assim, sim senhora, tô fazendo tudo. Porque a mulher, sem dúvida nenhuma, ela acaba mandando, querendo ou não querendo, ela comanda o relacionamento. Tem que ser meio a meio. E mandar, eu vou falar pra vocês, ala masculina, não deixa não, que a gente manda mesmo. Não pode querer ser só a gente, mandar, fazer acontecer e não respeitar a pessoa que está do lado, né? Ele tem que ter opinião, por favor. Se ele não tiver, começa a abrir a boca para ter. Quem tem o poder sempre é a mulher, não é? Mas eu achava que eu tinha o poder. Ela deixava, né? Porque a mulher deixa. O cara vai se achando, mas depois a gente vê que não tem o lance do poder. A mulher tem mais maturidade que a gente aprende muito com a mulher, até quando a mulher era mais jovem, né? A mulher no poder, as coisas sempre acontecem de uma forma bem natural e bem gostosa de se viver a dois. A coisa está muito diferente. Hoje a mulher tem mais o domínio, a mulher tem mais inteligência. A mulher é uma obra divina de Deus, então por que não mandarmos juntos? Equilíbrio, né? Tem vezes que a gente tá em alta, outras não. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro dominar. Quando você quer ter poder, já começa errado. Relacionamento não é uma disputa para você ver quem pode mais, quem pode menos. O poder no relacionamento é o equilíbrio, é a harmonia, é o respeito. Esse é o grande poder do relacionamento. Parece que, na opinião da maioria, as mulheres estão mandando bem, né? Mas o melhor é que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Eu não concordo muito com isso aí, não, Renato. Eu acho que a mulher não gosta de saber que ela tem o poder. Porque toda mulher reclama, né? As mulheres normalmente reclamam, poxa, meu marido não tem iniciativa, não escolhe nada, não decide. Às vezes as mulheres não sabem o que querem. Elas querem ter o poder, mas aí quando tem, não gosta. Eu quero um pouquinho que ele manda também. Elas querem o equilíbrio, Renato. Pois elas querem equilíbrio. Mas sabe o que dizem? É que a mulher, ela sempre tem a última palavra em qualquer discussão, né? E qualquer palavra do homem, depois da última da mulher, é o começo de outra discussão. Mas a realidade é que não é bom quando o poder está concentrado na mão de um só dos parceiros, né? Seja do homem ou da mulher. Agora vocês, Diego e Thalita, podem falar o segredo. Como é que vocês conseguiram equilibrar esse poder aí no relacionamento? Então, eu respeito, né, as coisas que ele fala, as vontades dele, eu aceito as coisas que ele gosta, né? E ele aceita as minhas também, pra estar equilibrando o relacionamento. São as bagagens, né? Ela tem as bagagens dela, eu tenho a minha. E a gente começou a ceder. Ela gosta de fazer uma coisa, eu sacrifico aqui pra fazer e faço a vontade dela. E vice-versa. Então hoje tem um equilíbrio. Né? Então já não tem mais aquele poder de um falar e o outro ter que ficar com a orelha baixadinha. Você percebeu um crescimento na Thalita como pessoa, como mulher, um amadurecimento? Percebi, muito. Ela começou a se valorizar, porque eu não via nela aquele amadurecimento. Então, por isso que eu tinha aquele poder. E quando ela começou a se voltar para ela mesmo, né? E aí eu fui observando o jeito dela e comecei a gostar do jeito dela. De ser mais na dela e tal. E acabou que a gente se acertou. Quer dizer, e agora? Você prefere assim, quando o poder está mais equilibrado, ou antes, quando você era o manda-chuva? Não. Hoje eu prefiro o equilíbrio. Pois é. Os problemas que eles tiveram são muito comuns, né? Mas não são os únicos, quando o poder fica só na mão de um dos parceiros.
Vamos ver o que o psicólogo Alexandre Bess nos diz sobre isso. Quando você tem uma relação baseada num poder unilateral, essa relação pode ser classificada de uma relação ativa e o outro é classificado com uma atitude passiva. E o que acontece? Deixa essa relação de ser prazerosa e essa relação começa a ter um poder único, onde só uma palavra manda, onde a demanda é sempre em função do desejo do outro. Cria uma sensação de poder ditatorial. Lembrando que uma relação tem que ser democrática. A gente sabe que a ditadura não funciona em lugar nenhum. Não importa se seja no amor, na política, em qualquer outro lugar. Mas, especialmente no amor, é uma questão muito ruim. E se você pega uma pessoa que é carrasca e tem esse prazer de ser autoritário, de ser mandão, você aniquila a imagem daquela outra pessoa. E no caso, quando é mulher, o pior que pode acontecer são manifestações psicossomáticas. É comprovado que o câncer, especialmente o câncer de mama, se não for por fatores genéticos já trazidos no código de DNA, se não for por alguma batida que você teve, alguma coisa assim que foi extremamente físico, 90% do câncer de mama é totalmente psicológico, provindo de quê? De uma relação autoritária. Ela é muito humilhada, ela é muito tolhida nas suas atividades do seu pragmatismo diário e aí pode desenvolver esse tipo de manifestação psicossomática que seria um câncer psico-oncológico. Além do que o psicólogo Alexandre Bess falou agora, se nada for feito, você será muito infeliz enquanto a relação durar, porque o mais provável é que ela acabe, né, quando há esse desequilíbrio na relação. Mas a pergunta é, como equilibrar o poder na relação? Bom, primeiramente, o que as pessoas têm que fazer é que elas têm que entender, você que é casado, você que está no relacionamento, você deve entender que você não se casou para mandar um no outro. Ninguém casa pensando assim, o meu sonho, quando eu casar, eu quero mandar. Eu quero ser o chefe, eu quero colocar ela debaixo do meu pé, ou ele debaixo do meu pé. Não. Quando a gente pergunta a qualquer casal, por que vocês se casaram? Ninguém diz, eu me casei para ter poder, controlar, nada disso. Eles dizem, eu me casei para ser feliz, eu me casei para me sentir amado, etc., para ter uma pessoa ao meu lado, enfim. Vocês, então, têm que trabalhar juntos para alcançarem esse sonho que vocês tinham quando se casaram. E quem está com mais poder, dividir esse poder com o outro, né? Praticar a justiça, ser justo. Olha, ser justo significa ser equilibrado. Não é à toa que o símbolo de justiça é uma balança, né? Casamento, para funcionar, tem que haver justiça. É o equilíbrio, né? E a pessoa que se sente sem poder na relação, como a Thalita falou, ela tem que praticar a assertividade, ou seja, ter pé firme na expressão popular. Saber que você tem direitos e quer ser tratado com respeito. Você tem a sua opinião, você pode discordar. Não confundir com teimosia ou com bater de frente, né? O limite da assertividade, do pé firme, é quando a sua postura passa a ferir a outra pessoa, né? Por exemplo, quando a mulher quer tirar a masculinidade ou o papel de liderança do homem, ou então quando o homem se acha no direito de oprimir a sua mulher, em vez de servir e cuidar bem dela, como um líder deve fazer. Pegar o poder de volta não é tomar o poder. Não é preciso se rebelar para isso. Você só precisa usar a inteligência e, com sabedoria, ir mudando isso. Como fizeram o Diego e a Thalita. Pois é, quando o casal trabalha junto, eles são um time imbatível, poderosos. Nós agradecemos a presença de vocês, a experiência que vocês nos contaram e parabéns pelo novo casamento, né? Agora em frente, equilibrando sempre o poder na relação. Com certeza. Você pode agora lá no Facebook encontrar o link para fazer um teste e descobrir onde está o poder na sua relação. facebook.com/Escola do Amor. E daqui a pouco, o seu marido é bonito e as mulheres vivem dando em cima dele? Ou a sua mulher faz os homens virarem o pescoço? Isso te incomoda? Não saia daí, porque nós temos dicas para você. E chegou a hora de ajudar mais um casal no nosso laboratório. Veja se você aprendeu a lição e percebe quem está com poder aí nessa relação. Luiz e Maurício estão juntos há 6 anos. Ambos têm 30 anos e trabalham juntos.
Ela reclama que ele não sabe separar o casamento do trabalho e que a estupidez a deixa muito chateada. Já o Maurício diz que não confia no trabalho dela e que tanto em casa quanto na empresa, o que predomina nela é a falta de organização. Por que você não faz as coisas que a gente combina no trabalho? Tem determinadas coisas que acabam me sobrecarregando e eu acabo, em algum momento, fazendo algo diferente daquilo que a gente se propôs. Eu acabo seguindo um outro caminho, buscando aquele resultado. Não procura a minha ajuda em fazer. Todas as vezes são assim. Perdendo uma conta já de brigas, discussões por causa disso. E você querer fazer tudo sozinha, aí você não faz uma coisa que eu te peço, não faz outra, ela vai se acumulando, pensando que tudo tá seguindo. O que te bloqueia para você não falar? Eu tenho esse negócio que às vezes eu quero abraçar tudo, tentar fazer sozinha. Faço às vezes pensando que vai agradar você, então eu quero fazer sozinha para me mostrar de repente que eu sou uma super mulher. E acabei me fechando e não pedindo sua ajuda. E muitas vezes, quando eu cheguei aí pedir sua ajuda, você joga na minha cara que eu não consegui fazer aquilo, que você teve que entrar no meio e fazer. É aquele negócio, igual você fala, é sim ou não? Mesmo que a minha resposta seja sim, porém enrolada, igual você fala que eu tenho mania de dar volta. Porque você dá muita volta no que você vai falar, é uma coisa simples. Mas é a minha maneira de falar. E aí é onde que eu não tenho paciência. Mas você me conheceu assim. Você se preocupa muito mais com a empresa do que com a gente. Sempre soube dividir filho, casa, a nossa relação e trabalho. Eu sempre conversei isso com você. Eu não concordo. Sempre. E você que sempre interferia. Se a gente brigava no escritório, você já estava de cara fechada pra mim. Você não quer falar de cliente no final de semana, só que eu tô lá no escritório trabalhando. Só que eu queria estar lá junto com as crianças, brincando, vendo televisão, passear. E eu não vou passear, não fico com a cabeça livre para poder sair com você e com os meninos, porque eu já fico com a cabeça já quente, porque eu sei que você deixou alguma coisa lá no escritório para poder ser feita. Maurício e Luísa. Maurício, especialmente, preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Eu creio que eu não vou falar algo novo que você já não saiba, mas você precisa ouvir. Você é uma pessoa extremamente exigente. Você é exigente consigo mesmo. Dá para perceber que você é uma pessoa, é um trabalhador de se matar de trabalhar. Você gosta do seu trabalho, você gosta de mostrar resultado. Você deve ter vindo de uma criação onde o trabalho era muito valorizado. E por isso você traz isso com você até hoje. E isso é bom por si só. Só que isso passa a ser ruim quando você começa a impor a Luísa essa maneira sua de ser. Aí você se torna insuportável para ela e deve ser insuportável também para outros funcionários seus. E até mesmo o jeito dele, até de falar, deve ser mais objetivo, né? Uhum. E ela não é assim. Aliás, a maioria das mulheres não é assim, né? Então, se você entende um pouquinho da mulher, você sabe que a mulher... ela fala com detalhes, ela fala com sentimentos, emoções. Então, nem a gente pedindo para a Luísa fazer, ela não tem como fazer, porque não está nela, não é da natureza dela, é a sua natureza. Você que é assim. Então, isso aí é um erro muito comum nos casais, né? Muito comum, mas que traz esse tipo de problema que nós estamos vendo aí. Ela está querendo ser uma mulher maravilha por causa disso. Porque ele é tão exigente com ela acaba tentando, como ela falou, abraçar tudo para si e trazer um resultado que, pelo menos uma vez, ele vai falar para ela, ó, que parabéns, você fez bem. Ela fica tentando tirar a aprovação, o elogio dele, porque para ele nunca nada está bom. E um pouquinho de background aqui, né? Porque ela tem 3 filhos pequenininhos, né? Um de meses, o mais velho tem 4 anos de idade. Quer dizer, ela é uma mãe de 3 filhos pequenininhos, dona de casa e ainda trabalha junto com você. Né? Então ela não dorme às noites como você dorme, ela tem todas as responsabilidades na casa, quer dizer, ela é muito diferente de você e ainda está querendo impressionar você. Quer dizer, uma das coisas mais importantes na vida, não é só no casamento não, Maurício, é você entender que 3 de cada 4 pessoas no mundo são diferentes de nós. 3 em cada 4. Você vai encontrar pessoas bem diferentes de você. E é uma sabedoria muito importante você entender essas diferenças e saber que você não pode impor o seu jeito a essas pessoas. E não há nenhum lugar onde isso seja mais importante do que no casamento. Você casou com uma pessoa bem diferente, com certeza
muitas coisas dessas diferenças atraíram você a ela, mas agora você quer impor o seu jeito a ela. Não é por aí, você vai continuar frustrado e fazendo a sua esposa frustrada. Então, você tem que deixar de ser tão exigente e esperar da sua esposa a mesma coisa que você espera de você. Como todo bom patrão, se o funcionário está tendo dificuldades, você tem que ajudar. O seu trabalho é de um técnico, como o técnico de um jogo de futebol. Ele ajuda o jogador na parte mais fraca. Você tem que ajudar a sua esposa e não enterrar, não metralhá-la nas fraquezas dela, porque aí ela só vai piorar no seu desempenho. Tá bom? Pense bastante nisso daí. Mesmo com todos os problemas que teve até hoje, a empresa está onde está devido a muitas coisas que eu fiz. Nós fazemos, não é só você. Não, mas aí que tá, você acha que você quando faz o cliente tudo. volta. Quando o cliente volta, ele volta por quê? Faça a minha parte, você faz a sua. Eu não coloco mais a mão no que você faz. Você tem a sua responsabilidade. Mas eu você peço já viu ajuda. Eu jogando isso na sua cara? Falando, principalmente quando a gente tá brigando, você pediu pra mim fazer isso. Eu não, mas você joga. Eu fiz. Não, eu nunca fiz isso. Você sempre faz. Eu faço comida todo dia. Eu fico falando isso pra você, ó. Eu faço comida todo dia pra vocês. Eu não faço isso. Mas a questão é a seguinte... Você tem esse negócio de coisas que você faz, você pega o tempo todo e fica falando pra mim, eu tenho que fazer isso, eu tô fazendo isso. E eu faço tanta coisas direto que pra mim é coisas que eu tenho que fazer do meu dia a dia. Eu não tenho que ficar jogando na sua cara ou na cara das crianças que eu fiz. Você entendeu? reclama das coisas do dia a dia. Todo dia é fazer serviço de casa. Que cansado, que chato. Sim, você também, que é um serviço chato. Ninguém é chato, mas a questão é a seguinte. Posso falar? Fiquei um mês, nem falei pra você. Vou lavar roupa, vou fazer a comida e vou arrumar a casa. E fazendo as minhas coisas no escritório. Fiz. Não vi você falar nada pra mim. Cheguei ao ponto de chegar pra falar pra você o que você quer. O que você tá esperando de mim? Já cheguei e falei pra você. Você tem criticado muito mais do que elogiado. Igual você fala que eu sou muito mimada, que eu preciso o tempo todo, que eu sou muito carente. Eu sou. Eu cresci de uma maneira que as pessoas se respeitavam muito dentro da minha casa, independente de ter briga ou não. Sempre um falava pro outro, elogiando quando fazia alguma coisa boa. E eu sinto falta disso. Por causa que eu não te elogio, eu tô sendo estúpido com você? Não falei que você tá sendo estúpido, só tô falando que eu sinto falta disso. Mas você sabe que eu sinto, eu falo. Eu vou estar sendo falso com você. Por que você quer que eu mude se você não consegue mudar essas coisas pequenas que talvez fariam a diferença? Ultimamente você só vem me cobrando. Na empresa, é como mãe, dona de casa, é como mulher. Você só me cobra, é o tempo todo só cobrança. Bom, essa parte mostra também algo muito importante na relação de vocês. Primeiramente, a gente vem do pano de fundo do estresse, que é a vida deles. Eles dois trabalham juntos na mesma empresa, têm 3 filhos. Pequenos, ela tem que chegar em casa, cuidar da casa, além de ter dado conta do recado no trabalho durante o dia. Então, uma coisa importante que os dois têm que reconhecer aqui é o nível de estresse que os dois estão vivendo. Todo casal que tem situações de estresse tem que dar um desconto para o outro, né? Por exemplo, ela tem que dar o desconto para ele, de ela fazer entender que ele tem o papel dele na empresa, ele se dá, ele é trabalhador, dedicado. Então, ela tem que também reconhecer a parte dele. E ele, a dela, a mesma coisa. Ela fala de quando ela era mais jovem, quando cresceu com a sua família, ela estava acostumada a receber elogios. Daí a importância da bagagem que a gente fala no nosso livro Casamento Blindado, saber o que vem nas mochilas quando vocês se casam. E na mochila dela está aquela expectativa de receber um elogio. Poxa, você fez tão bem feito, você é tão dedicada, você é tão talentosa. Porque você vê ali que a Luísa, ela reclama que ele não elogia, né? Ela reclama que ele não aprecia o que ela faz. Só que, Luísa, você também mostrou aí que você não aprecia o Maurício, porque na hora que ela começou a falar assim, olha, se não fosse eu, o que seria dessa empresa? E ele falou, não, mas eu também. Então os dois ficam só... os dois não conseguem apreciar o que os dois fazem. Eles estão esperando a apreciação. Quem vai elogiar primeiro? E eles têm que começar isso, sem esperar o elogio do outro. Alguém tem que quebrar o ciclo vicioso e começar um círculo virtuoso de elogios, de começar a apreciar, não ficar esperando, como ele fez lá. Vou fazer um mês, vou provar para ela que eu consigo. Quer dizer, Maurício, diga-se de passagem aqui, você é um pouco orgulhoso. Você tem orgulho de ser como você é. E esse orgulho é o que atrapalha você. Você, durante a conversa toda, você não dá um sorriso. Mas nem assim, ó,
Nem assim. Sua boca fica reta, os seus olhos fitos nela, bravo. A expressão corporal dele, os braços cruzados, né? Já mostra que tá ali... Eu não me surpreenderia se ela falasse que ela tem medo de você, Maurício. A gente fala do poder na relação e o poder tá com você, mas pelas razões erradas. Porque você tem o poder pelo medo, pela imposição. Você é um cara muito sério, muito pesado, muito, sabe? O ar fica pesado ao seu redor. E você tem que ser uma pessoa mais descolada, mais distraída. Você tem que levar as coisas mais leve, porque senão você vai sempre piorar esse ambiente que já é de estresse na sua relação. Então, começar esse novo ciclo de elogiar, de reconhecer as virtudes um do outro e não ficar pedindo, exigindo atenção. Mas eu também faço isso, você não reconhece. Mas eu também faço aquilo, você não reconhece. Porque vocês ficarem brigando por isso, não vai levar a lugar nenhum. E compreender. Compreenda o lado do outro, né? É muito importante isso também. Terminando a conversa, a gente vai dar o nosso último conselho. Abra mão do final de trabalhar no final de semana pra ficar com vocês. E você não dá valor nisso. Você não me dá valor quando eu tô lá. Eu dou valor. Aí quando eu tô lá com você, você vai e dorme. A gente não sai, não vai a lugar nenhum, você tá lá dormindo. Lógico, eu durmo quando? Quando você tá lá na frente do videogame, brincando com as crianças, e eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Não fala, eu não sei o que você quer. Então eu vou aproveitar, vou fazer uma coisa que ultimamente eu quase não faço, que é descansar, e eu vou dormir. E quando que eu descanso? Você descansa à noite. Eu durmo a noite toda? Faz mais de 4 anos que eu não durmo uma noite inteira. Caiu uma moeda no chão, você reclama, você acorda? Lógico, a gente tem 3 filhos e tem um bebê. Se eu escuto uma moeda cair no chão, eu vou acordar. Pode ser ele que tá caindo, e aí? Se ele virar na cama, bater na coisa, você acorda. Eu sou mãe. Mãe é assim. Isso que eu queria que você prestasse atenção e talvez fizesse mais por mim. Além da gente trabalhar direto, desde a hora que a gente levanta, até 6, 7, 8 horas da noite. Quando termina lá, eu vou cuidar de comida, eu vou cuidar das crianças, já deixar as coisas preparadas para as crianças ir para a escola, colocar as crianças para dormir. É extremamente corrido para mim. Por que eu não te ajudo com relação às crianças? Onde que tá a fralda, a leite, essas coisas básicas? Mas o problema é que mesmo quando as coisas estão na sua cara, você fica perguntando pra mim, onde tá isso, onde tá aquilo? Não tem um lugar. Uma hora tá num canto, uma hora tá no outro. Como que eu vou te ajudar? Qual que é a roupa, a gaveta dos meninos que eu não sei até hoje? Se você realmente se preocupasse comigo e quisesse me ajudar, independente de onde estivesse, você ia dar um jeito e ia fazer pra mim. Da mesma forma que você poderia fazer pra mim no escritório. Esse ping-pong que é o problema, né? Se você fizer, eu também faço. Se você fizer, eu também faço. Olha só, se é pra falar em fazer, então vamos agora arregaçar as mangas. E eu sei você, Maurício, como um homem trabalhador que você vai tirar de letra o que eu vou falar pra você. Ainda que seja um pouquinho difícil, porque você não tá acostumado. Mas você vai escrever as 10 qualidades, ou não só as 10, ela tem mais que 10, mas 10 qualidades que a Luísa tem. 10 qualidades. Você vai sentar e vai escrever 10 coisas que você aprecia na sua esposa. Você vai escrever pra você mesmo, tá? Se você quiser mostrar pra ela, excelente, melhor ainda. Mas, depois de escrever essas 10 qualidades, uma por dia, você vai fazer questão de elogiar a Luísa por aquilo que ela oferece de qualidade, de virtude como esposa, como mãe, como mulher, como funcionária sua. Olha só, ela cumpre o papel de mãe, esposa e funcionária. No mínimo, esses 3 papéis. Você deve conseguir mais do que 10 coisas para elogiar na sua esposa. Então você vai escrever essas 10 coisas e uma por dia, começando hoje, você vai elogiar verbalmente, vai reconhecer na sua esposa. Depois que terminar o 10º dia, você volta no primeiro e vai fazer isso por 30 dias. Você é trabalhador, você vai tirar isso de letra. A Luísa pode fazer o mesmo, né? De ver as qualidades, né? Reparar as qualidades nele, no Maurício. E também eu acho que você, Luísa, poderia pedir as coisas. Às vezes deu para notar aí que você faz muita coisa calada, por medo de não ser suficiente, de não fazer bem, ou não quer mostrar que não consegue, então você acaba fazendo tudo. Então, você chegou em casa, está cansada e gostaria que ele pensasse em você, que ele fizesse alguma coisa por você, ao invés de você ficar esperando que ele repare o que você precisa, peça. Olha, mozinho, pode tirar o lixo e botar lá fora para mim hoje? Não custa nada. Pedir, mas não cobrar, não exigir. Não. E se ele não fizer, não ficar chateada. Às vezes você vai, como a Cristiane está falando, você vai pedir. Às vezes você vai não esperar nada e vai lá fazer você mesma, sem fazer cara feia, para você não impor sobre ele, tá? Mas
é importante que dentro desse relacionamento você comece a olhar para si mesma, ainda que ele está sempre olhando para você com olhos críticos, você tem que olhar para si mesma com olhos de reconhecimento do seu próprio valor, porque eu vejo que você está tentando com muito esforço agradar o seu marido, tirar um elogio da boca dele. E você não precisa fazer isso, você precisa apenas reconhecer aquilo que você já é. E a cara feia, né? Vamos falar um pouquinho também, porque realmente estraga o fim de semana. Se vocês têm um fim de semana só, semana só tem um dia, 2 dias. Então não estrague aqueles 2 dias com a cara amarrada, né? Então, você se chateou, ele falou alguma coisa que você não gostou, fale com ele mais tarde sobre aquilo, mas não fique deixando que ele se sinta mal ou até acomodar, não sente nem vontade de ficar em casa por causa da sua cara. A sua cara não vai mudar o seu marido. A cara amarrada não ajuda em nada, só atrapalha. E a mesma coisa serve para ele. Essa cara que você mostrou durante a conversa também não vai ajudar. Tá bom, Maurício? Agora a ferramenta vai ajudá-los também, né? Vamos agora à nossa ferramenta de hoje. Então a nossa ferramenta de hoje é pai dela e a mãe dele como referenciais. Preste bastante atenção, porque não dá para perceber de cara. O pai da esposa, ele é um referencial para o marido dela. A mãe do marido é um referencial para a esposa. Ou seja, vamos aqui localizar. O pai da Cristiane tem que ser para mim um referencial do que eu tenho que ser para ela, no sentido de, pelo menos, tão bom para ela quanto o pai foi. A minha mãe é um referencial para a Cristiane. Ela tem que ser tão boa para mim, pelo menos, quanto a minha mãe foi. Estamos falando dos casos positivos, das partes positivas que nós trazemos de casa, da família. Porque a verdade é que o marido, quando casa, ele quer um pouquinho da mãe, né? Um lado da mãe na esposa. E a mulher também quer um pouquinho do pai no marido. No caso do marido, né? Se a mãe era muito cuidadosa, gostava sempre de deixar a casa arrumadinha, organizada, ele já espera isso da esposa. Exato. Né? E a esposa espera do marido o que ela tinha do pai. Então, muitas vezes, o pai é aquele homem forte, aquele homem decidido, que estava sempre dando o apoio para ela, ouvindo, tratando ela como uma princesa. E aí ela casa e o rapaz que antes tratava como princesa porque ele estava querendo conquistá-la, né? Agora, não. Então, ela fica decepcionada. Que é o caso da Luísa, que falou há pouco. Ela veio de uma criação onde ela costumava ouvir elogios, reconhecimento, apreciação. E o Maurício dá 0 disso para ela. Então é claro que ela fica, sabe, poxa, ela tá deslocada. Eu saí da casa dos meus pais, onde eu era reconhecida, agora eu tô aqui dentro, eu não sou nada que eu faço é bom o suficiente. Quer dizer, ele, na verdade, está falhando nesse ponto, porque ele deve usar o ambiente, a casa, a criação dela como um exemplo, um nível, um padrão que ele pode dizer assim, poxa, eu tenho que pelo menos dar igual, fazer igual, se não melhor para ela. Né? Mas a gente entende, porque a gente passou por um pouquinho disso, né, no nosso casamento. Não é fácil, exatamente por isso que tem que ser um esforço, né? Eu no início do casamento, eu não era para a Cristiane aquilo que ela estava acostumada com o pai dela. E nem eu era, porque ele estava acostumado com a mãe dele. E isso causou problemas entre nós, né? Então, os problemas, eles se normalizaram, quer dizer, eles foram resolvidos quando a gente começou a praticar um pouco dessas qualidades um para o outro no relacionamento. Ele esperava que eu fosse bem forte, como a mãe dele sempre foi. E eu era um pouco mimada, né, Renato? Um pouco. Um pouquinho mimada, né? Mas então entenda isso. O homem, ele quer na esposa a extensão da mãe dele. A mulher quer no marido a extensão do pai dela. Os lados positivos, é claro. Não estamos falando aqui de coisas excessivas, coisas, sabe, mimos excessivos ou tratamentos que às vezes não são para ser imitados, né? Às vezes você tem que fazer o contrário, né? Mas estamos falando de você se guiar da parte positiva, aquilo que ela gostava no pai, aquilo que ele gosta ou gostava na mãe. Então vocês dois devem procurar pelo menos alcançar aqui
esse nível. E aí vocês vão dar continuidade a essa família, né? Vai diminuir a fricção dentro do relacionamento. Então, está vindo aí o reprovado no teste. Ele se acha a última bolacha do pacote. Daqui a pouco você vai ver por quê. Bonitão, saradão, gostosão, com dinheiro no bolso, não é pra qualquer uma não, vai. Aluno da Escola do Amor blinda o relacionamento e não fica só na teoria, não. Se você tem sido ajudado só por assistir o programa, está na hora de você ir para a faculdade e fazer o curso do Casamento Blindado. O próximo começa daqui a exatamente um mês, dia 8 de janeiro, e as inscrições já estão abertas. São 7 aulas presenciais aqui na Zona Sul de São Paulo, no período de 8 a 18 de janeiro. Todo mundo pode fazer. Casados, solteiros, noivos. Está aí uma ótima maneira de começar o ano fazendo algo positivo para transformar o seu relacionamento. Você, homem, mostre a sua liderança. Chame a sua esposa para fazer o curso com você. Você, mulher, aproveite a época de fim de ano, festiva, feriado e tal, presentes. Diga para ele que o melhor presente de Natal e Ano Novo que você quer dele é que vocês façam o curso Casamento Blindado juntos, né? É isso aí, ótima dica. Entre no site casamentoblindado.com e veja os horários. Fizemos tudo para ser muito prático para você, inclusive para aqueles que estão fora de São Paulo e podem fazer o curso online. Teremos até áreas para as crianças, se vocês não tiverem com quem deixá-los, tá bom? Só para vocês dois se concentrarem bem no relacionamento. E agora vamos ver os depoimentos de 2 homens que aderiram à nossa campanha de blindar o relacionamento e já participaram do curso. A gente tem que olhar aquela bagagem, acho que chegar em casa, sentar e falar assim, vamos ver o que nós temos, sabe, do que a gente traz, porque assim, como ele disse lá dentro, eu tenho uma vida, uma criação diferente bem da dela, né? Eu até me comparei ali no que ele estava falando, que foi muito interessante. E eu acho que isso vai trazer muita diferença. Mas a gente procurar entender da onde está vindo esse problema. Então focar na raiz e não na parte superior da árvore. Pois é, você também já pode se preparar para o curso lendo o livro Casamento Blindado. Vamos ver como o livro ajudou a melhorar o relacionamento da Tatiane e do Anderson. Eu já tinha lido outros livros sobre casais que ajudam o casamento. E quando eu vi esse livro da Cristiane e do Renato, eu achei que não ia me surpreender. Eu achei que ia ser um livro comum, que ia estar escrito já as outras coisas que eu já tinha lido. Então, quando eu comecei a ler, me surpreendeu muito. Tem muitas coisas aqui que eu ainda não tinha lido. Ele é muito descontraído. A linguagem é bem simples para o casal mesmo. Coisas que os outros livros ainda não tinham falado. Ele me surpreendeu muito. E é uma coisa até engraçada que às vezes eu começo a ler o livro e aí eu olho para ele e dou risada, né? Porque o livro ele tem uma linguagem bem simples e uma linguagem nossa. Ele não rodeia para dizer o que tem que falar. É tudo muito claro, né? Então isso acaba enquadrando com a gente se vê dentro das páginas do livro. Então em muitas situações ali, eu olho para ela, dou risada, e ela fala, do que você tá rindo? Eu falei, a gente está aqui dentro do livro, ó. Tem uma coisa que eu li que pareceu muito com a minha rotina. Quando o homem estava trabalhando, a Cris falava que o Renato tinha um dia estressante, pegou trânsito, o chefe no ouvido, foi um dia de trabalho muito chato. E aí quando ele chegava em casa, vinha uma perguntinha que eu não imaginava que era chata para os homens, que é, como foi seu dia hoje? E eu sempre fazia essa perguntinha para ele. E ele sempre falava, como o Renato falava no livro, foi boa. E eu também me sentia excluída, porque eu queria saber como é que foi, eu queria participar. E ele não dizia nada, só foi boa. Então, aqui nesse livro também, a Cris falou que passou por esse episódio, ela ensina como que a gente deve lidar com isso. É muito chato essa cobrança. Então, eu aprendi muita coisa aqui, como lidar até com o jeito dele mesmo. O livro pode ser pedido pelo site casamentoblindado.com ou nas melhores livrarias do país. E daqui a pouco vamos conhecer o grande vencedor do concurso Música Tema da Escola do Amor. Fique atento. Já tô com o nome do vencedor aqui para vocês ouvirem, inclusive. Não saiam daí, que vocês vão ter uma surpresa muito agradável. Mas antes, vamos reprovar mais um conquistador barato. Ele tem um ego enorme e se acha que é a última bolacha do pacote. Vamos ver.
É isso aqui, Carol. É isso que elas gostam. Disso, dinheiro, cartões, carro, entendeu? É mesmo, cara? E isso funciona com todas? Eu queria saber, porque vai, né? É claro que funciona. Ontem mesmo fiquei com 3, na mesma balada. Aqui, ó. O meu celular não para de apitar, ó. É um saco. E o pior é que elas acham que eu sou homem de ligar no dia seguinte. Ah, e com tanta mulher assim, você não tem vontade de ligar pra nenhuma delas? Olha, tem uma sim. Tem uma lindinha que eu sou louco pra ficar, mas eu não consigo ficar com ela de jeito nenhum. Aliás, ela não é só lindinha, não. Ela é diferente, sabe? Ai, se eu pudesse, eu ligaria pra ela todos os dias se ela deixasse. E por que não liga? Qual é o problema dela? Muita areia pro seu caminhãozinho? Eu acho que ela não gosta muito de mim, não, cara. Aliás, também é só ela. Porque as outras, vou te contar. Ah, o que adianta as outras se você não tem a que você quer, cara? Mas afinal também, azar dela. Porque bonitão, saradão, gostosão, com dinheiro no bolso, não é pra qualquer uma não, vai. Ah, não sei não. Eu acho que nessa, você que tá se dando mal. Amigo, me ajuda, vai. Olha, eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho o pacote inteiro. Mas esse biscoitinho, eu não consigo viver sem ele. O biscoitinho difícil. E ele não vai ter esse biscoitinho difícil, porque esse biscoitinho difícil normalmente é uma pessoa boa, uma pessoa decente, que não vai querer ficar com galinha. É ou não é? É verdade. Então, por isso ele está reprovado. A reputação dele é terrível. Então, realmente, ela quer algo sério. O que adianta ser bonitão, saradão, com dinheiro no bolso e galinha? Você nunca vai ter aquela mulher dos seus sonhos, porque ela não vai se rebaixar ao seu nível, tá bom? Então, você foi reprovado no teste. Vamos ver se você aprende, assiste mais a Escola do Amor, você vai aprender para a próxima. Agora, olha só, quem diria que ter um parceiro muito bonito pode causar problemas na relação? É claro que beleza não é problema, mas há pessoas que sofrem porque se casaram com alguém muito atraente. Aí a concorrência começa a preocupar. E se o bonitão ou a bonitona não soubesse comportar como alguém que já é comprometido, aí vira realmente caso sério, né? E muitas vezes ele nem é isso tudo, mas a autoestima da mulher está tão baixa... E a dele tão em cima. que ela acaba achando que ele é demais para ela e acaba alimentando um monte de monstrinhos na cabeça. E os ciúmes, com certeza. E não é só a questão da beleza que pode alimentar esses monstrinhos, né? Pode ser o sucesso na carreira, o lado financeiro também, o fato do outro chamar mais atenção, ser mais carismático e até ser simpático com as pessoas, né? Mas seu bonitão está saindo da linha. É hora de dar aquele puxão de orelhas e lembrá-lo que ele é comprometido, tá bom? Vamos às ruas para saber, namorar mulher ou homem muito bonito dá mais trabalho ou não? Olha só as respostas. Uma mulher linda e famosa. O homem que todas as mulheres gostariam de ter. Apesar da fama, algumas celebridades são casadas com pessoas anônimas. É o caso da cantora Ivete Sangalo. Ela está junto com o estudante de nutrição Daniel Cade há mais de 1 ano. E eles já têm um filho, o Marcelo. Já o ator Fernando Pavão, que representou Sansão na minissérie da Record Sansão e Dalila e foi protagonista da novela Máscaras, tem uma união de 3 anos com a diretora de elenco Maria Elisa. Mas será que conviver com alguém famoso, que está sempre na mira dos olhos alheios, é algo fácil de lidar? Com certeza não. O assédio das fãs e tudo, viagem, com certeza deve ser uma coisa muito difícil. Ficaria morrendo de ciúmes. Mas, dependendo da pessoa, se eu tivesse confiança nele, soubesse que ele seria fiel, acredito que eu ficaria... De uma estrela. Me sentiria feliz porque eu estaria com uma pessoa importante. E pra mim levantaria até o ego um pouco, falar, nossa, namoro uma pessoa importante, eu sou casado e podem tirar foto à vontade que quem tá do lado dela sou eu, 24 horas. Mas chamar a atenção não é exclusividade dos famosos. Quando entre um casal, um é mais bonito ou mais simpático que o outro, também podem acontecer situações delicadas. Sempre teria alguém dando em cima dela, aí por mais que você confie nela, etc., você nunca gosta de, ter alguém olhando pro que é seu. E realmente é difícil, eu tô namorando e tal, e eu tô passando por algo parecido. E, bom, realmente é muito estressante. Você acha que é difícil
pra mulher, no caso, ter um namorado muito bonito que chame mais atenção que ela? Ah, é difícil. É melhor ter um mais feinho, que aí as outras não dão em cima. Eu prefiro um mais feinho, assim, que só eu goste. Mas se eu gosto, outras também podem gostar, né? Você acha que dá insegurança? Dá insegurança. Mas e quando aquele que se destaca se acha melhor que o outro? É uma coisa que incomoda muito no namoro. Isso não é legal no namoro. Isso acaba deixando a mulher insegura, você acha? Sim, bastante. Principalmente quando você está numa faculdade, ele está num curso, umas pessoas que você não conhece. É difícil, não é muito legal isso. Não gostaria, tipo, no caso é pra mim chamar atenção, não ele, né? Tipo, ele se sentindo demais, não. Gosto de pessoas mais humildes. Afinal, num relacionamento amoroso, quando um se sente mais ou menos que o parceiro, de quem é a culpa? É engraçado, né? As pessoas às vezes não sabem o que quer. Um sente bem casar com um bonitão ou com bonitona, outro sente... Não, eu quero casar com feio, só pode tem que ser mais feio. Só eu gosto. Só eu gosto. Realmente é difícil agradar todo mundo, né? Mas às vezes, sabe, não é nem a beleza, mas a profissão do companheiro, que tem mais visibilidade e ele acaba virando o centro das atenções. E claro, desde que ele se comporte como um homem casado, isso não pode ser motivo para ciúmes. Afinal, ele escolheu você para casar, né? E fica aí a dica. Se você se sente inferior, isso sempre vai alimentar sua insegurança. E dessa forma, você sempre vai achar motivos para controlar a vida dele ou dela, né? Então, reconheça que você também tem valor, muito valor. Afinal, esse homem ou essa mulher tão atraente escolheu você entre todas as outras pessoas. Os monstrinhos que a gente falava, né, com os convidados. E chegou a hora de você saber quem ganhou o concurso Música Tema da Escola do Amor. Bom, não vou mais fazer suspense. Eu já estou com o nome da vencedora aqui. Foram 3 meses, muitas músicas muito boas. A nossa produção inteira, nós tivemos muito trabalho para poder selecionar. Tiveram coisas também não tão boas assim, vamos até ser educado, que precisam melhorar, mas essa que ganhou realmente é merecedora, é a campeã, é a Elisa Gatti. Aí, Elisa, que vocês vão ouvir comigo aqui agora para ver o que acham aí dessa campeã. Parabéns, Elisa. O amor se aprende todo dia, como uma dança em sincronia, no passo de um só coração. Legal, né? Aposto que vocês gostaram. Vai bombar. Elisa, de novo, parabéns. E agora é com você, Cristiane. Beijo a todos. Parabéns à nossa querida aluna. A nossa produção vai entrar em contato com você e combinar a gravação do clipe, que depois todo mundo vai ver aqui. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês que se empenharam e mandaram suas composições. É hora da revisão. A falta de equilíbrio de poder na relação é a raiz de muitos problemas. Pode significar infelicidade e até separação. Quem está com mais poder deve dividir com o outro, ser mais justo no relacionamento, deixar a outra pessoa ter um papel mais atuante na relação. Quem se sente sem poder deve praticar assertividade, com sabedoria, para não exagerar e virar um rebelde. As qualidades do pai de sua esposa ou da mãe do seu marido são referenciais que você deve igualar. Seja tão bom para ela quanto o pai. Seja tão bom para o seu marido quanto a mãe. De preferência, melhor. E a nossa aula de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem você vai ver. Será que o amor acaba? Se a gente deixar de tentar reconquistar todo dia, acaba. E quando é que ele começa? Vamos conversar com um casal que conheceu o amor depois de se casar. E o que fazer quando você sente que o amor acabou na sua relação? 15 dias depois de casado, eu falei assim, ó, amigo, você fica no teu canto que eu fico no meu. E vamos ouvir algumas histórias apaixonadas e inesquecíveis. A certeza que estava dentro de mim fez que eu lutasse esse ano e sem desanimar. Não se esqueça de curtir nossa página no facebook.com/Escola do Amor e deixar seus comentários. E você também pode assistir os vídeos do programa no r7.com/Escola do Amor. Obrigado, alunos, e um ótimo final de semana. Até sábado que vem, ao meio-dia. Tchau, tchau.